Senhor Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, as Senhoras e os Senhores Deputados e cumprimento naturalmente o Sr. Ministro da Administração Interna, os Srs. Secretários de Estado e passava para as questões que temos preparadas relativamente à parte que referiu no final da intervenção inicial do Sr. Ministro, que é a propalada reforma do CEF e a circunstância em que, como diz o Sr. Presidente, se vai confirmar a separação da área policial com a área de contacto com os migrantes. Eu tenho aqui algumas perguntas muito diretas para serem feitas, mas antes disso há considerações genéricas que não podem deixar de ser feitas. Esperando que este debate, contrariamente ao último, seja mais calmo, possa ser mais esclarecedor, eu queria recordar aqui uma frase que o Sr. Ministro disse no último debate. Gostaríamos que o PSD estivesse mais próximo nas políticas de segurança interna. Fim de citação. Isto foi dito na última audição regimental no dia 17 de fevereiro. E cruzo-as com as declarações do Sr. Ministro da Defesa a propósito de um outro assunto, em que diz: vou estudar aprofundadamente as propostas do PSD, registando, no entanto, haver grande sintonia. Isto no dia 21 de março. Por isso, Sr. Ministro, como há cerca de um mês a separar estas duas declarações e como se tratam ambas, Defesa Nacional e Segurança Interna, de matérias de soberania, eu queria perceber o que é que, em concreto, o Sr. Ministro fez para saber se o PSD está ou não mais próximo daquele que é o seu desejo, que é que esteja mais próximo em termos de segurança interna, das propostas ou das perspectivas ou visões do Governo. Mas em concreto, para percebermos, porque naturalmente compete-me falar pelo PSD, mas estamos em sede parlamentar, dizer que a Lei de Segurança Interna, desde 2008, como sabemos, é uma lei de enorme dignidade política, de tal forma que, com uma única exceção, foi sempre alterada no Parlamento. E por isso perguntar ao Sr. Ministro se pode garantir que a reforma do CEF que está prevista e nos termos em que está prevista não obriga a alterar a Lei de Segurança Interna e, se alterar, se o Governo pretende mexer nesta lei ignorando o Parlamento e ignorando a tradição que desde 2008 tem ocorrido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coelho Lima. Provavelmente não teve a devida atenção a tudo aquilo que é matéria de programa de governo e matéria de cumprimento do programa de governo. Não é só no CEF, são profundas reformas na PSP, na GNR, passam pelos serviços partilhados, passam pela integração das tecnologias, passam pela separação entre a área policial e a área de relacionamento com os migrantes relativamente ao funcionamento do CEF. E aquilo que está aqui em causa, neste momento, é a alteração na redistribuição de funções entre forças de segurança. E é nesse quadro que gostaríamos de conhecer o pensamento também do PSD. Seria um desafio aliciante. Eu só ouvi, de facto, 2 documentos sobre essa matéria, 2 textos que li com toda a atenção, como leio os textos que têm todos os que têm a ver com a área em que tenho responsabilidades, um com coisas curiosas que não vi o PSD desenvolver quando governou com a maioria absoluta, sobre a organização do Estado, mas é um direito, é aliás uma competência reservada dos governos, a sua organização interna. Em segundo lugar, um artigo de uma outra, julgo que vice-presidente do PSD, posso estar em erro, mas deputada do PSD, doutora Isabel Meireles, que era intitulado, se não estou em erro, de algo como "Somos todos chefe". Parece-me uma utilização de uma conhecida expressão do presidente John Kennedy num contexto um pouco desadequado, mas em que, fundamentalmente, o que daí resultava é a assunção do imobilismo, isto é, da vontade de que nada seja alterado. Nós queremos, em todas as forças de segurança, adotar um modelo de transformação em sintonia com o que está no programa de governo. Obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, o Sr. Ministro presumiu que não prestei atenção ao programa de governo, presumiu erradamente, inclusivamente na última audição regimental citei-o, mas vou dizer-lhe, assim de forma muito breve, porque não é o sítio, aqui é o sítio do debate parlamentar, não é o sítio do debate sobre as propostas e reformas para o sistema de segurança interna, mas vou-lhe repetir declarações que tive ocasião de prestar muito recentemente sobre esta matéria e dizer-lhe que não está em causa a separação entre funções administrativas de funções policiais, que é, em sentido estrito, o que está no programa de governo. O que está em causa é que essa intenção seja circunscrita ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e não seja extensiva às demais forças e serviços de segurança, como defendemos. E, portanto, com isto, penso que não precisa ser mais claro e voltar a apelar para que estes pontos de vista e cruzamento de pontos de vista possa ser feito de forma, enfim, amadurecida e ponderada e não propriamente aqui em pergunta e resposta. Antes de terminar, voltar a reforçar a pergunta que fiz, que o Sr. Ministro, entretanto, não respondeu. Ou seja, se esta reforma alterará a Lei de Segurança Interna e, alterando, se o Governo pretende fazê-lo no Parlamento ou fora do Parlamento. Ou seja, se vai o Governo aprovar um decreto-lei ou apresentar uma proposta de lei ao Parlamento sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à transformação do modelo de funcionamento das forças de segurança, tal tem uma dimensão que contende exatamente com a separação daquilo que é a atividade operacional, daquilo que são atividades administrativas, que são, aliás, fundidas num centro de serviços partilhados da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Igualmente, quanto às tecnologias, o que se pretende é que depender menos daquilo que é uma dimensão privada que hoje caracteriza quer a RNSI, quer o funcionamento no atual modelo do Ciresp. Em todos estes modelos, Sr. Deputado, esteja descansado que teremos em devida atenção aquilo que são as competências próprias do Governo e aquilo que são os poderes constitucionais do Parlamento. Obrigado, Sr. Ministro. Continuo no uso da palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que se registra é que o Sr. Ministro não quis responder de forma clara e, portanto, ficamos a aguardar qual vai ser a opção do Governo de alteração à Lei de Segurança Interna. Se será a primeira vez que vai ser feita sem ser no Parlamento. Outra pergunta concreta. Há cerca de um mês abriu o concurso para a carreira de segurança no CEF, e sendo que está ao mesmo tempo previsto um plano de admissão previsto até 2023. Perguntava ao Sr. Ministro como explica a compatibilização desta proposta de reforma ou desmantelamento do CEF com um plano de admissões que está previsto até 2023. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De uma forma muito simples, isto é, o CEF todos os dias está a cumprir funções essenciais para o país. No quadro e nessa medida terá todos os dias os meios necessários para o exercício das suas funções, designadamente essa recomendação que é a reabertura de pessoas numa função de segurança e de vigilância que em má hora tinham sido abolidas no quadro da estrutura interna do CEF. Tal, naturalmente, transitará para as entidades que vierem, numa redefinição de funções, a assumir as atuais competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela resposta. Fica claro que o plano de admissões do CEF vai ser para ser redistribuído para as forças e serviços de segurança que vierem a ficar com as competências policiais atuais do CEF, o que é uma coisa que eu devo dizer do mais estranho que já havia acontecer. Mas, enfim, há mais de 20 anos, Sr. Ministro, que não são autorizadas progressões no CEF. No CEF progride-se, como sabe, muito melhor do que eu, por concurso, contrariamente ao que acontece na GNR e na PSP. No entanto, estão presentemente, voltamos a falar de questões presentes,
porque este assunto da reforma, sem prejuízo de constar no programa de governo, está, digamos, no domínio público desde dezembro. Portanto, estão presentemente em concurso de progressão, está a correr 2 concursos de progressão para inspectores-chefes e inspectores coordenadores, ambos funções policiais. O que é que nos está a escapar aqui, Sr. Ministro? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está exatamente a escapar que durante anos não houve promoções nestas áreas como noutras. Felizmente, desde 2015, houve uma mudança de quadro político que permitiu o retomar da normalidade no funcionamento das carreiras. E, portanto, é verdade, em 2020 foram autorizadas promoções no CEF e também o processo de transformação do CEF garante o direito à carreira dos atuais trabalhadores do CEF. E, portanto, esses concursos, estava a dizer, são cerca de uma centena de lugares que foram postos nas categorias que referiu, nas elevadas, foram abertos em 2020. Bom, os concursos estão a decorrer dentro do quadro normal. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado. Ao Sr. Ministro, com certeza, o Sr. Ministro está a dizer bem, desde que o PS entrou no poder em 2015, que agora as carreiras vão ser descongeladas, vai haver progressões. E escolheu o ano 2020, que é o mesmo ano em que vai desmantelar, ou enfim, reformar, peço desculpa, vou usar a expressão mais consensual, reformar a estrutura. É muito difícil de compreender, Sr. Ministro, e como com certeza penso que é óbvio das perguntas que estou a fazer, aquilo que daqui resulta é que, sem prejuízo do que consta no programa de governo, e que conhecemos, há uma série de decisões tomadas para o CEF que são absolutamente incompatíveis com a sua reforma, ou com o que implica a sua reforma, e portanto isto é estranho. Aliás, vou dar um outro exemplo, que é também uma pergunta. Hoje, isto é hoje, Diário da República, aviso da Administração Interna, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, aviso 6682 de 2021. E então é aberto, pelo presente aviso, um concurso interno de ingresso para a admissão de 21 trabalhadores para a carreira e categoria de vigilante e segurança de nível 3 no mapa de pessoal de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Portanto, estamos a admitir hoje 21 pessoas para funções no CEF que só fazem sentido estar no CEF se o CEF mantiver funções policiais. Eu não consigo compreender isto, admito que seja incapacidade minha, mas eu não consigo atingir como é que estamos hoje a admitir pessoas para funções de vigilante e segurança que só existem se o CEF mantiver as funções policiais. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, não terei a indelicadeza de qualificar a sua capacidade de avaliar estas questões. O que está aqui em causa, e terei todo o gosto em prestar os esclarecimentos que julgo são devidos a esta Comissão e, designadamente, ao Sr. Deputado. O que está em causa exatamente é que, como sabe, em 2018 e 2019 houve primeiro uma fase passada marcada por progressões, isto é, por voltar a funcionar o mecanismo de utilização do tempo de serviço na evolução horizontal das carreiras e, a partir de 2020, foi retomada a normalidade dos processos de promoção em todas as estruturas da administração pública. Não vejo com que fundamento é que poderia dizer não, isto não se aplica a este organismo. Em segundo lugar, diria, a bem do princípio da continuidade do Estado, eu tenho um profundo respeito eu falei-lhe há pouco em 1.400 pessoas nas fronteiras. Dessas, cerca de 350, fronteiras terrestres, cerca de 350 são pessoas do CEF, aos quais eu, nas várias vezes em que me desloquei à fronteira terrestre neste período, agradeço aqui publicamente o desempenho como têm nestes postos de passagem autorizados, garantindo o seu funcionamento e como diariamente, como vai sendo dado nota, cumprem as suas funções. Quanto à reabertura de contratações na carreira de segurança e vigilância, foi mesmo uma matéria aqui discutida algumas vezes e visa exatamente limitar o recurso à contratação privada nessa área.
Obrigado, Sr. Ministro. Continuo no uso da palavra, Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não cometerei a indelicadeza de dizer ao Sr. Ministro que com certeza não sabe ou não saberá o que consta no catálogo Schengen sobre o controle de fronteiras, mas vou informar ou vou ler que as práticas só está autorizado que seja uma única autoridade que tenha a dimensão de IBM, portanto Integrated Border Management, que quer dizer Sistema de Gestão Integrada de Fronteiras. Só uma entidade com a dimensão de IBM pode estar autorizada a controlar fronteiras. Diz ainda o mesmo catálogo Schengen que, enfim, em inglês, Specialized Border Guard or Border Police, portanto, polícias fronteiriças, should not be military forces. Não podem ser forças militares. O que significa que o Governo está a procurar atribuir à GNR esta função que o catálogo Schengen, enfim, vamos dizer, para não dizer proíbe, recomenda vivamente que se não faça. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, vamos se sentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu terei todo o gosto em convidá-lo a deslocar-se a um CCPA, um daqueles que existem, Centros de Controle Policial e Aduaneiro, em que poderá verificar nesses centros que existem comuns entre Portugal e Espanha nas nossas fronteiras, a presença, trabalhando lado a lado, hoje já, de pessoas do CEF, da GNR, da PSP, também da Autoridade Tributária, mas aí na função especificamente aduaneira. Por outro lado, quanto àquilo que são os movimentos registados, a principal o mecanismo, o que está a referir, tem a ver com uma recomendação relativamente à fronteira externa, que é assegurada em Portugal por via aérea e por via marítima e que caberá à PSP assegurar. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ETIAS, que o Sr. Ministro referiu há pouco, é o Sistema Europeu de Informações e Autorizações em Viagem. Ora bem, o Sr. Ministro publicamente revelou pretender reformar o CEF em dezembro. Em novembro, designou o CEF para gerir em Portugal o ETIAS. Eu queria que nos explicasse isso, por favor. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, vamos se sentar. Pelo mesmo princípio da continuidade de Estado, isto é, hoje essa competência cabe ao CEF e será exercida no modelo institucional até que o quadro legal determine que assim não seja. Tenho, aliás, a saudar termos, num trílogo político que foi coordenado pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, é um dos êxitos da presidência portuguesa, é termos fechado o trílogo político com o Parlamento Europeu sobre os novos tempos do ETIAS. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite o comentário, isto obviamente revela o que várias das perguntas que tenho estado a fazer revelam, que é que esta reforma não estava preparada, surgiu de supetão e por isso é que houve opções tomadas menos de 30 dias antes que reforçavam os poderes do CEF. Mas, adiante, na proposta do Governo, as fronteiras marítimas, os terminais de carga ficarão sob controle da GNR e os terminais de cruzeiros sob o controle da PSP. Queria perceber, Sr. Ministro, como pensa o Governo fazer isto, se vamos ter duas forças a fazer o controle dos mesmos postos de fronteira e quem faz a instrução dos processos de afastamento e quem executa os afastamentos que venham a ser determinados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, vamos se sentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, novamente, terei todo o gosto em convidá-lo para uma visita acompanhada a um local em que já foi muitas vezes, certamente, na sua vida, mas não com este olhar clínico, tão atento como aquele que está a ser facultado ao aeroporto de Lisboa ou a qualquer outro aeroporto, e encontrará aí funções de segurança aeronáutica que são da responsabilidade da PSP, funções de polícia fiscal que são da responsabilidade da Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana, independentemente das competências próprias da Autoridade Tributária. É a diferença entre terminais de carga, em que basicamente o controle é de atividade fiscal, de terminais de passageiros, como a fiscalização de um cruzeiro, que é basicamente um grande avião que chega por mar.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, ainda dispõe de tempo, faça favor. Muito brevemente, o que isso significa, estamos a falar dos processos de afastamento, de expulsão do território nacional, e isso é um processo específico e que não pode, obviamente, ter várias forças a tratar dele. Mas por falar em fronteiras marítimas, e terá que ser, infelizmente, a última pergunta, e esperando que não me convide para ir visitar, mas se me convidar, depois irei, vou falar do desembarque, mais um, de 16 imigrantes ilegais em Vila Real de Santo António, que é o 7º desembarque este ano e que é o 7º que nós saibamos. Do que nós sabemos são cerca de 100 pessoas e, portanto, aquilo que queríamos conseguir compreender é que o CIVIC não é um sistema obsoleto, porque está implantado desde 2017, é o Sistema Integrado de Vigilância e Comando e Controlo da Costa. Nenhum destes desembarques foi apanhado pelo CIVIC. Nenhum destes desembarques foi apanhado pelo CIVIC. Portanto, como explica isto? Se ainda considera que não existe uma rota de imigração ilegal por esta via e, por último, em que ponto está o tratado bilateral com Marrocos, anunciado desde março de 2020, precisamente para poder tratar de forma mais célere os cidadãos marroquinos que cheguem por esta via? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava preocupado que o único tema para o PSD em tão profundas e amplas reformas da segurança interna fossem as questões de reestruturação do CEF. Mas não, no final, o Sr. Deputado, dentro da linha de se chegar a outras questões, teve aqui uma pequena recaída para outro tipo de afinidades, manifestando aquilo que é algo que confunde várias coisas. Está no plano da presidência portuguesa uma relação aberta, ampla, foi esse o tema do Conselho de Jumbo, do que eu aqui falei, mas esse tema naturalmente não o interessou, com os países do norte de África. E é por isso que o que está proposto a Marrocos tem a ver com migração legal. Também, sabe, se fosse interceptado um navio em uma embarcação, qualquer que era fosse, a meio do Atlântico, no caminho de Marrocos para Portugal, pela Marinha, que não interceptou nenhuma embarcação, o que teria de fazer seria recolhê-la e trazê-los para o porto seguro mais próximo. Felizmente, exatamente porque estamos a falar de fenómenos que têm sido acompanhados entre Portugal e Marrocos, bilateralmente, com eficácia, estamos a falar desses números e não das cerca de 30 mil chegadas às Canárias. É essa a dimensão da realidade, mas cada um tem as afinidades que escolhe. Obrigado, Sr. Ministro.